Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Seu Soco Matinal de noite agora. Aqui hoje temos figuras ilustres para falar com vocês. Já dá o bom dia, Matheus Malheiros. Boa tarde, caro telespectador do Soco Matinal. É um prazer ter vocês aqui Falar boa tarde, você é fora do programa. É bom dia, pô. É de manhã, pô. Não é porque ele era Soco Matinal, mas é na hora do almoço. Então já era boa tarde. Eu almocei agora antes, né? Então exato, é uma boa tarde. Seu bom dia. Você me deixando confuso agora, sei que eu tô boa tarde. É bom dia. Pra Melbourne, na Austrália, de acordo com o Irã Hudson, é bom dia. Então, bom dia, Hudson, em Melbourne, na Austrália. Um abraço pra você. Maravilha. Hoje temos notícias muito legais. Realmente é um dia de notícias legais. Ó, a gente tem um boletim Focus, né, prevendo aí a alta da Selic para quarta-feira, onde é a reunião do Copom, né, para 12%, ou seja, mais 0,75. Mas como é o Copom, ou como é o boletim Focus, pode ser qualquer coisa. Temos aqui o petróleo superando a soja e vira principal produto de exportação do Brasil. Para vocês terem ideia, é a única vez na última década que aconteceu isso da soja perder a hegemonia, foi para o minério de ferro em 2021, na década inteira. E agora o petróleo supera aí em valor real de exportação a soja. Também temos a China aí mudando a política monetária pela primeira vez desde 2010, né? Então, de acordo com o PCC, Partido Comunista Chinês, né, a política monetária da China terá agora, entre aspas, será adequadamente frouxa. O que é ser adequadamente frouxo para um chinês? Não sei. Lucas, o que é ser adequadamente frouxo? Bom, pelo que dizem dos chineses, Não vai falar mal de chinês aqui não, porque a gente vende carne para eles. Ó, quase que tirando a xenofobia prévia aqui do Lucas, então de acordo com isso, pelo que falam, né, pessoas aí. Não, só ouviu. Isso sempre permite que você fale qualquer absurdo, né? Falaram que, então, citado aí na reunião do Politburo, né, que é o central ali da cúpula do Partido Comunista Chinês, foi marcada a primeira mudança desse afrouxamento para desde 2010. Também temos aí uma grande notícia que ocorre ali no Oriente Médio, que é a queda do Bashar al-Assad, né, como ditador ali da Síria. Para vocês terem ideia, a família al-Assad, ela está no poder há mais de 50 anos na Síria. Era do pai, né? O pai passou para o filho ali, que é o Bashar al-Assad, no ano 2000, e desde lá até hoje, 2024, essa família reina no poder ali. Para vocês terem ideia, quando o filho entrou, né, o Bashar al-Assad, em 2000, ele era o mais novo, o pai já era um ditador muito ferrenho, então imaginavam que ele teria mais abertura econômica, que ele seria mais progressista. Só que um ano depois ele já estava prendendo opositor e é acusado inclusive de utilizar armas químicas contra a própria população. E o engraçado é que essa notícia, que a gente vai conversar bastante sobre ela aqui, influencia em muita coisa. Por quê? Como que funciona? Os Estados Unidos sempre quis tirar o Bashar al-Assad ali de qualquer forma. Por outro lado, ele era simplesmente apoiado por Rússia e Irã. E como que ele caiu? Foi os Estados Unidos? Não. Foi um grupo dissidente da Al-Qaeda que derrubou ele. Olha que interessante da maneira ruim, né? Porque agora a gente tinha um ditador e não vai ser uma redemocratização, uma primavera árabe, nada disso. É outro grupo, talvez ainda mais ditatorial, a gente nunca vai saber, guerreando pelo poder em um local onde já tem um conflito que se estende há tanto tempo. E isso mostra a Rússia enfraquecida porque não conseguiu segurar mais um fantoche ali dela dentro do Oriente Médio, cara. Complexa essa notícia, a gente vai falar mais sobre isso. E, começando então seu Soco Matinal, seu programa aqui de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, tem que falar isso, porque se não falar isso não dá engajamento. Começa com os índices aí pra gente, Malheiros. Lembrando que a gente tá gravando hoje aqui às 5h19 de uma segunda-feira em Goiânia. Exatamente. Então, Edson, o Ibovespa hoje operando em alta por volta aí dos 127 mil pontos, puxado principalmente pela alta de commodities, como minério de ferro e o petróleo no exterior, até em linha com a notícia que a gente vai ler da China, que vai adotar uma política monetária, abre aspas, adequadamente frouxa. E o IFIX também, principalmente de fundos imobiliários, se recuperando por volta aí dos 3 mil pontos após ter várias quedas consecutivas. Nos Estados Unidos a gente tem o mercado perto da neutralidade, então o Dow Jones ele tinha aberto com uma alta modesta, e o S&P 500 com uma queda também muito modesta, o Nasdaq também caindo cerca de 0,21%, porém a gente vem no contexto aí de muitas altas nos índices, diversos recordes históricos, tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq, cujos retornos foram puxados muito fortemente nas últimas semanas pelas empresas de tecnologia. Na Ásia Pacífica a gente tem os mercados que fecharam mistos, né?
Então, destaque para a Coreia do Sul, que teve o KOSPI fechando com 3% de alta, depois que o presidente ele sobreviveu à votação de impeachment. Ele ficou no poder? Exato, ele conseguiu ficar no poder. E por que isso é bom, inclusive, para o mercado? Né? O mercado financeiro gosta de previsibilidade. Então, aquele presidente já estava no poder. Apesar, né, de ter tido seus problemas, não ter apoio dentro do parlamento do país e ter tentado declarar a lei marcial, como ele continuou no poder, né, manteve o status quo, basicamente. A gente pode traduzir dessa forma. O que o mercado financeiro tende a ver com os bons olhos. Então, é melhor que você tenha, para o mercado financeiro, a curto prazo, né, então essas oscilações diárias, que você tenha um cenário previsível mais ruim do que um cenário imprevisível. O mercado financeiro é muito doido. Na Europa, a gente também tem os mercados fechando majoritariamente alta, também com os investidores de olho nessa agitação política no Oriente Médio, e após a queda de taxa de juros do Banco Central Europeu de 25 pontos base na semana, ou seja, diminuíram 0,25 pontos percentuais. E nas commodities a gente tem tanto o petróleo WTI quanto o Brent e o minério de ferro operando em forte alta. Nas moedas dólar, operando na faixa de R$ 6,05, euro a 6,41 e o Bitcoin na faixa aí de $100 mil. Maravilha. Agora nas notícias internacionais, para começar nosso programa, a gente vai falar sobre a política monetária da China, né, que tem esse novo posicionamento de um afrouxamento. Engraçado o nome que eles usam, né, os termos usados ali. A gente tem 5 níveis, todos falando em afrouxamento ou não afrouxamento. Então a China está abordando uma estratégia para que volte a crescer economicamente, com alguns fatores aí muito importantes que podem haver uma mudança na política da China. A gente pode ver lá uma redução na taxa de juros para promover o consumo e para girar a economia, por assim dizer, uma flexibilização talvez das regulamentações, aliviar as restrições a alguns setores estratégicos como habitação ou infraestrutura para promover o crescimento, talvez um apoio fiscal, não cobrar impostos ou diminuir os impostos, que pode ser vantajoso para a população, para que voltem novamente a consumir e faça a economia se movimentar. E também, em 2025, as autoridades disseram que querem buscar o princípio de progresso, mantendo a estabilidade. Então, uma política pouco frouxa, como eles dizem. Afrouxamento. Afrouxamento. Quem diria que existia essa palavra? Acaba que é muito parecido com uma política expansionista aqui no Brasil, que é uma política que quando ocorre a redução das taxas de juros, para que assim o consumo seja aumentado. Eu gostei do nome que o chinês deu, né? Que no Brasil é política expansionista, da China é afrouxamento. A gente sempre, então, nesse conceito, a gente tá frouxo há muito tempo. Exatamente. A gente tá frouxo há muito tempo aqui no Brasil. Não, o Banco Central delineou 5 posições, agora que vocês vão ver o melhor. Rapaz, tá frouxa com 5 posições. Frouxa, apropriadamente frouxa, prudente, apropriadamente apertada e apertada. É sério isso? É sério. Pô, aí fica difícil respeitar, cara. Com flexibilidade em ambos os lados. Eu imagino o Xi Jinping falando isso aí nas reuniões do Partido Comunista Chinês e a galera Não segurando o riso. Ah, pensei que você ia começar a imitar. Ó, a imitação de chinês pelo Malheiros é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Olha que eu já vi muita coisa bonita. Falei, eu fiz imitação 7 programas atrás no Soco Matinal. Então você pode voltar aí que você vai ver eu imitando o Xi Jinping. A gente só não pode voltar a imitar por questão de ética. Porque a gente recebe uma cartinha aqui. Você pode ver ao vivo na baguncinha. Isso é verdade. Exatamente. Faz o pitch da baguncinha, vai. Pra você aí, aluno da UVP, cliente nosso da consultoria, tá mais convidado pra nossa famosa baguncinha. O que é a baguncinha? Fechamos a balada, open drink, open food e vamos estar lá pra conhecer quem vocês. pegar o plano Black, né? Pra quem pegar o plano Black. Pra quem pegar o plano Detalhe que cliente nosso Míseros aqui tem desconto no 18 plano mil Black. reais. Tô brincando, não é 18 mil reais. Mas você com certeza vai beber mais do que o seu ingresso em drinks. Com certeza. E principalmente terá ali atrações ilustres como Matheus Malheiros, José Jager, Douglas Manuel. Ribeiro, Você tinha Manuel que Neto, ver Guilherme o Godoy. Matheus Malheiros no As evento da atrações à empresa. noite. Aí ele fazer malabarismo com limão. Não. Uma atração que quem não é da empresa perdeu. Na baguncinha, eu dando um azar e um golpe de judô num colega meu aqui da consultoria. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele Então é chegou hoje com o joelho machucado. Isso é verdade. Então fica aí, convite pra você da baguncinha. Onde eu compro? Ah, vai no Instagram Quer do tomar um Raul. golpe de judô do Malheiros, deve vai ter na lá. baguncinha. Não, mas eu ia perguntar pra vocês agora a dúvida que fica. Por que a China não colocou nível 1 a nível 5? Porque é chinês, né, cara?
É complexo. Então agora, tem mais alguma coisa? Não, só um fato curioso aqui é que a última vez que a China adotou essa política adequadamente frouxa foi em 2008. E ela manteve essa política em 2008 até 2010, quando ela voltou a mudar para prudente até o nosso ano de 2024, que então 14 anos ficaram na política prudente e agora vão ter que abrir as pernas um pouquinho aí na política frouxa para que voltem a crescer economicamente. Então é isso aí. Agora, a outra notícia internacional é sobre a Síria, né? Então, ontem o mundo assistiu à queda de um dos maiores ditadores ali, a dinastia da família Al-Assad na Síria. Então, esse reinado ali, que a gente pode dizer, durou mais de 50 anos, né? E sobreviveu, inclusive, à Primavera Árabe em 2011, onde tiveram várias ditaduras do Egito, da Líbia, o Gaddafi caiu, teve várias pessoas que caíram. O Al-Assad continuou, por quê? Petróleo, né, cara? Ali é o berço do petróleo. O ouro negro. Então, tem apoio ali, quando você tem apoio do Irã e você tem apoio da Rússia, você tem interesse nesses dois blocos aí pra ganhar em cima disso. É que o petróleo lá é lastreado no minério, né? Então, Chumbo grosso. Então é isso. Então, não vou roubar sua notícia não, sei que você tá tremendo de vontade de falar, pode falar. Então a gente teve essa dinastia que governou a Síria por mais de 5 décadas de poder e o Bashar al-Assad herdou a presidência do país em 2000. Olha que curioso, né? Herdou a presidência. Eu ia falar isso. Ele foi candidato, foi uma candidato eleição, único na só eleição. tinha ele como candidato. Inclusive na Coreia do Sul, na Coreia do Norte tem esse mesmo esquema eleitoral. Tem eleições periódicas lá, só que o único candidato é o Kim Jong-un. E esse é o ponto, tá faltando alguém com coragem. Isso é bizarro, né, cara? Tô brincando. Então, ou talvez tivesse e passou a faltar. Passou a faltar alguém coragem. com coragem. Passou a faltar alguém com coragem, que nem aconteceu na Venezuela. Acabou tendo morte morrida, né? Não, inclusive, o Bashar al-Assad, quando a gente fala pra ele é acusado de usar armas químicas contra a própria população por causa de oposição, cara. Então, Cara, em 2000, isso quando é doido, ele né? ascendeu ao poder, ele prometeu de diversas formas, que a gente sabe que lá no Oriente Médio você tem questões humanitárias mais complexas do que tem aqui. Então, por exemplo, a grande parte da população do Brasil consegue ter água, consegue comer, né? Lá a situação é muito mais tenebrosa. Mais de 90% dos sírios vive abaixo da linha da pobreza. E a linha da pobreza é o quê? Você não tem dinheiro nem para comer direito, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a água potável. Então, a qualidade de vida da população é muito ruim. Você soma junto com isso o PIB da Síria, né, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, caindo mais de 85% desde o início da Guerra Civil de 2011, expectativa de inflação de 115% para o próximo ano, segundo o Banco Mundial, e novamente previsão de encolhimento de 1,5% da economia esse ano. Então já vem numa queda muito forte do PIB há mais de uma década, e a expectativa é que continue isso aí. E apesar da Síria ter boas reservas de petróleo, tá ali na região do Oriente Médio, que tem a Arábia Saudita, o segundo maior produtor do mundo, que faz aí 10 milhões de barris por dia, eles conseguem produzir só 100 mil barris de petróleo por dia. Então, para fim de comparação, o Brasil produz 3,5 milhões, a Arábia Saudita produz 10 milhões e os Estados Unidos produzem quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, apesar de você ter estoque na região, você não tem produtividade nenhuma, porque como que você vai instaurar ali uma petrolífera num país que está numa guerra civil constante? Fica inviável. E se você tem empresas fugindo do país, isso diminui a riqueza, diminui a arrecadação do governo, que não consegue ter estabilidade nem viabilidade financeira para investir em projetos para melhorar o bem-estar da população. E você fica com essa situação trágica aí de mais de 90% abaixo da linha da pobreza na Síria. Ô Malheiros, só um adendo rápido, acho que é interessante a gente pensar, mas se não é uma notícia boa, ele era um ditador, só um adendo, vou voltar nesse mesmo ponto. Ele é acusado de utilizar armas químicas contra a própria população. Só para vocês terem ideia, existem regras que mesmo em guerra você não pode ferir. Por exemplo, armas químicas, mesmo em guerra, é claro que tem casos e casos, mas é proibido. Por exemplo, gás mostarda. Gás mostarda, tem balas específicas que explodem a pessoa que também não pode utilizar. Então, isso é proibido até em guerra. E ele utilizou... as ponta-oca, né, que é proibido. Isso, a ponta-oca, que ela vai estoura. Então, isso em uma guerra aberta, declarada, já é proibido. Agora, imagina ele fazer isso contra opositores políticos. Então, então significa que é uma boa notícia? Nem tanto. Por quê? Não foi uma democracia que tirou, não foi um governo eleito pelo povo que foi outro grupo tão ditatorial quanto ele que pode ter tirado. Por exemplo, a gente lembra da Líbia, né? A Líbia fica ali embaixo da França. E quando você lembra, a Líbia tinha o Muammar Gaddafi, né? Em 2011, depois de 2011 com a Primavera Árabe, ele acabou saindo do poder, com muita influência, inclusive, dos Estados Unidos. Beleza, tiramos o Gaddafi, estava 42 anos no poder da Líbia, só que deixaram desse jeito.
E o que acontece? Eu lembro de ler uma notícia, isso em 2015, que já haviam mais de 1.300 grupos, microgrupos armados tentando pegar o poder. Então como que você vive num lugar assim, entende? Tirar um ditador é uma notícia boa? Mas o que você vai fazer após isso é tão mais importante quanto tirar. Então assim, a gente vê agora um vácuo de poder que foi preenchido por um dissidente da Al-Qaeda, a gente não tem noção do quanto isso pode piorar ainda a escalada. Quem que é a Al-Qaeda? É um grupo terrorista, simplesmente. Nesse então, caso é trocar 6 por meia dúzia, Malheiros. Ou Praticamente. pior, Ou 6 por pior. Porque por mais ruim, aquela grande máxima, né, dos diabos, o melhor é o que você conhece. Não quer dizer que seja bom, mas agora a gente não pode ver isso como uma boa notícia, nem como uma notícia ruim. Na verdade, é uma notícia catastrófica que só revela o quão ruim tá a situação ali no Oriente Médio. Pois é, e quem que é a Al-Qaeda? Eles foram famosos por quê? 11 de setembro, pô. E aí então, o eu ataque terrorista mais famoso que você tem na contemporaneidade. Vou deixar aí pro pessoal aí de casa, como a gente às vezes reclama de barriga cheia, né? A gente de morar no Brasil, sendo que existem países como a Síria, como o Matheus falou, que tem 90% da população na miséria, passando fome. Isso, cara. Então a gente às vezes tem que olhar pro lado um pouco, né? E pensar. E olha que interessante, eu gosto de pensar que o movimento geopolítico ele é forte como um todo, né? O que faz com que um grupo que não tem o apoio dos Estados Unidos, porque o grupo da Al-Qaeda não é necessariamente alguma força dos Estados Unidos ou da OTAN que está ali, conseguir retirar o Bashar al-Assad ali, toda a família do poder? Porque se eles são apoiados pela Rússia e pelo Irã, por quê? Porque a Rússia está entrevada numa guerra contra a Ucrânia já tem quanto tá com a tempo? economia sufocada. Foi Exato. retirado do sistema SWIFT, que é o meio de pagamento internacional para você fazer a transferência de dólares. Então isso só mostra o quanto que a Rússia está enfraquecida ao ponto de deixar territórios que eram quase seus serem perdidos ali, sabe? É interessante, né? Um movimento geopolítico como um todo isso. Mais sobre a notícia? Bom, deu para finalizar a notícia do Irã. Então a gente fica nessa situação complicada e aguardando ser nos próximos capítulos. E também é interessante, né, refletir que isso é um impacto de mudança no cenário geopolítico global que a gente tem. Então, é um exercício mental que é interessante. Será que se a guerra da Ucrânia tivesse acontecido, você teria esse ditador sendo deposto na Síria? Exato. Porque talvez a Rússia não tivesse tão enfraquecida, né, economicamente, geopoliticamente, tivesse mais capital político para gastar mundo afora. Então é interessante você pensar de forma integrada nessas relações, né, globais que você consegue ter. E um adendo também, coisas que a gente vai acabar vendo mais ainda, porque por mais que era ruim ou outro é pior ou melhor, a gente tem movimentos, quando existe esses movimentos de deposição de governos, a gente tem muitas pessoas fugindo do país. Aonde que fica hoje a Síria, né? A Síria fica no norte da África aqui, da mesma forma que a Líbia. A Líbia fica um pouco mais à esquerda, a Síria à direita. Então, vocês lembram há uns 2 anos, 3 anos? Na direita dali tá o Egito. Tá o Egito. Aí você tem o canal de Suez e tá ali no Oriente Médio. É porque eu tô ao contrário, na verdade, né? Seria a esquerda. Porque o mapa na minha cabeça tá aqui, só quem tá vendo vai ver o contrário. Não, pra quem tá vendo, você tem o Egito aqui, canal de Suez, né, a Península Arábica, aqui, tá mais ou menos aqui. Isso, é aqui. Exato. E aí do outro lado tinha a Síria. Só tô fazendo um adendo que abaixo da França você tinha a Líbia. E abaixo da Grécia você tem a Síria, mais ou menos isso. Então, o que ali em acontece? volta, Turquia, Líbano, Iraque, esses países. Isso. Mas só um adendo aqui, Malheiros. Quando há uns 2 anos atrás, a gente vê com muita frequência notícias, imagens de pessoas tentando sair da Líbia e ir ali pra França, entrar um pouco na Itália também, que fica aquela península ali. A Líbia é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então consegue chegar tranquilo ali na Itália Grécia, e na Grécia, ali do lado. Que é um país que sofreu muito com imigração também. Exato. Então o que a gente vai ver agora? A gente vai ver ainda mais pessoas se colocando em situações extremamente difíceis e complexas ali, beirando a morte, porque você pega 50 pessoas num barquinho pequeno, afundando e sai. Ou seja, você está com pouca chance de vida, mas ainda é melhor do que ficar no seu próprio país que está em guerra. Então a gente vai ver isso acentuando mais ainda agora para frente. Tem quase 8 milhões de sírios refugiados mundo afora. Então, movimentos assim mudam a geopolítica como um todo, né? Vamos agora então, saindo dessa notícia triste, indo para as notícias... Outra notícia triste para do outras Brasil. Internacionais. Que é o Boletim Focus aí, né? A gente tem... vamos resumir isso aqui. Quarta-feira a gente tem a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil, que vai ali determinar a taxa Selic, que hoje está em 11,25%. O mercado prevê uma alta ali de 0,75 e o mercado é quem? O Boletim Focus, que são a opinião dos economistas, que às vezes erra.
Geralmente. Toda segunda-feira sai o Boletim Focus. Só 95% das vezes. Hoje saiu, ele prevê 0,75. Mas o Boletim Focus é importante? É, mas mais importante que ele é a nossa opinião. Qual que é a sua, Malheiros? Para quanto você acha que a Selic vai mudar? Vai para 12. Então você acha que vai 0,75 a mais? Se não for para 12,25. Você acha que 1%? 1%. José Jagger? Eu acho que vai 1%. 1%? Eu acho que vai 1%. Eu sou conservador, eu acho que vai 0,75, vai para 12. Olha que incrível, né? Que incrível pra ver o quão absurdo que é isso. Gente falando, alguns meses atrás estava num ciclo de quedas da taxa Selic e agora a gente está falando de subir em uma reunião só do Copom 1 ponto percentual. É muita Sendo coisa, que cara. muitos movimentos que a gente viu eram o quê? Gradativos de 0,25 em 0,25 pontos. Por quê? A gente tem inflação desancorada da meta aqui no Brasil. Não tem um seja, corte de gastos real. Exato. É uma inflação à meta de 3%, tamanho de tolerância de 1,5% para cima e para baixo, ou seja, pode chegar até 4,5%. Só que o risco que chegou agora no Brasil voltou a ser um cenário que a gente viu em 2002 e durante o governo Dilma, que foi o quê? Um cenário de dominância fiscal, que é quando você tem um endividamento público tão alto, né, tem esse comprometimento na situação fiscal, que só as políticas monetárias do Banco Central se tornam insuficientes para controlar a inflação. Então, você tem a taxa Selic, né, que é esse instrumento principal de política monetária que visa estimular ou desestimular a economia para manter o aumento de preço sob controle, que é esse fenômeno conhecido sob inflação. Porém, quando você tem esse cenário de dominância fiscal, é um país que está tão endividado, está chuchando tanto dinheiro na economia, Xuxa no Malheiro. que não adianta você subir taxa de juros, que vai ser insuficiente para controlar a inflação. Que nem no governo Dilma. A gente teve a Selic lá nas alturas e mesmo assim a inflação superando aí a casa de 2 dígitos. E há um risco que economista como Arminio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, o Meirelles também, presidente do Banco Central, já ministro da Fazenda, vem que está muito próximo de acontecer. Aí você vê o quão doido era o governo Temer, que com total impopularidade, todo mundo odiava o Temer, ele conseguiu a Selic em 2%. E mantendo a inflação Na verdade, controlada. essa Selic em 2 eu tenho uma opinião um pouco controversa. Primeiro que foi o Campos Neto que já estava dentro ali do Banco Central, mas eu avalio que pode não ter sido a melhor alternativa, porque o Brasil exporta 2 coisas, juro e commodity, mundo afora. Então quando a gente colocou uma Selic na casa de 2%, isso foi um dos fenômenos que contribuiu para a desvalorização cambial que a gente teve. Então, claro, você teve o cisne negro da pandemia, só que naquela época, você vê esse evento e o juro do Brasil estava lá embaixo, todo mundo tirou o dólar correndo do Brasil. Então isso pode ter sido um dos fatores que contribui para esse dólar alto que a gente tem hoje. Aquela Selic foi lá para 2% em 2019. Então faz sentido mesmo. Aí o gringo não bota aquilo dinheiro. foi uma política monetária de país desenvolvido para um país em desenvolvimento, que é o Brasil, que ainda tinha muitos riscos. Não. Então, olha, a gente está quase batendo 29 e depois 30 mil inscritos. A gente está com a meta de fechar o ano com esse canal que a gente abriu agora, esse ano, em 30 mil inscritos. Seria muito bom. A gente está com o quê? 28.7. 28.400 eu tinha visto agora há pouco. 400? Eu tô 700. Então ganhamos 300 inscritos. Muito bom. Tá, enfim. Enfim. Então, quem tá acompanhando, tem muita gente nova que tá vindo agora, a gente tá ganhando muita visualização nos últimos aí. Por favor, se inscrevam aí no canal, porque seria uma marca muito legal aqui da gente que tirou o tempo durante o ano, correu atrás, Lucas, todo mundo. Bater 30 mil seria um número legal pra gente finalizar o ano feliz, sabe? E pra essas pessoas que chegaram novas, eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou explicar da maneira mais básica possível o quão importante é quarta-feira. Porque a gente fala aqui, tem muita gente que já tá no nosso linguajar, já consegue pegar essa parte de mercado financeiro. Mas vamos lá. Quarta-feira vai ter uma reunião do Copom. O Copom... Mas essa quarta-feira especificamente? Sim, Porque... só que o Copom acontece a cada 45 dias, tem esse detalhe. Então nessa quarta-feira vai dar os 45 dias da última reunião do Copom, só trazendo esse adendo. Boa. Pro pessoal de casa. Então, agora, quarta-feira, né, vai ser essa reunião periódica do Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária do Brasil. Ou seja, é um órgão dentro do Banco Central. O Banco Central tem um presidente que é o Roberto Campos Neto. Ano que vem já vai ser o Gabriel Galípolo, que é indicado pelo Lula. O que essa reunião faz? Eles se juntam ali e definem a taxa de juros do país. Hoje, a taxa de juros, que é a Selic, chamada Selic, sempre que ouvirem, Selic, taxa de juros, está em 11,25%. O mercado prevê que eles aumentem para 12%, ou seja, 0,75 a mais. Mas o que faz essa diferença? 0,75, 0,25, 0,50 a mais? Por que só esse 0,25, 0,75 muda muito? Porque a Selic, ela é uma taxa de juros que baseia todas as taxas de juros do país. Ou seja,
o seu empréstimo no banco, como que movimenta a economia. Ela posiciona um nível basal aqui que todas as outras taxas precisam pagar a mais ou a menos. Então o CDI move, a taxa de empréstimo move, tudo move. A inflação se movimenta conforme isso. Então quando há uma mudança de 0,75, já é o suficiente para empresas pararem de contratar, já é o suficiente para a empresa que quer comprar mais estoque não comprar, empresas, indústrias que querem montar novas plantas fabris, deixem de montar. Por quê? Porque vale mais a pena agora, talvez, deixar o dinheiro parado rendendo com o governo e não necessariamente investir na economia e fazer o mercado girar. E por que existe isso, Malheiros? De maneira bem simples. Por que coloca essa Selic alta, então? Então, a Selic está alta hoje porque o Banco Central ele tem a missão de controlar a inflação no Brasil. Se você deixar juros altos, é mais caro para você financiar um carro, para você financiar uma casa, né? Para quem acaba se endividando de cartão de crédito, a dívida fica mais cara. Então você desestimula o consumo. A empresa contrata menos, a economia fica mais arrefecida. Mas isso é a parte e se ruim. tem menos gente consumindo, a inflação é menor. E a inflação é o quê? O aumento de preços. Boa. Então, isso ajuda a preservar o poder de compra da moeda. Né? Entendendo a inflação na prática, quanto tempo que era um pão, né? 10 anos atrás, um pão francês? Quantos centavos que era? E uma Década outra atrás, coisa. 20, 30 centavos? Pô, agora mais de R$1 é um pão francês que você vai comprar. Então, Isso é inflação. então a Selic alta faz com que segure um pouco a inflação para não deixar ela estourar. Seria isso? Mas falar controlar a inflação não é que os preços eles voltam a cair. Sim, é A inflação uma é balança. saudável para uma economia desde que ela seja controlada. O que não pode você ter uma inflação muito alta de forma que o seu poder de compra seja deteriorado muito rápido. Boa. Então, beleza, entendemos isso. A Selic alta, lembra que a gente está para um público mais novo. Quando a Selic sobe, ela ajuda a controlar a inflação que está indo muito alto. Agora, José, explica para o pessoal de maneira bem simples. Se a Selic sobe, controla a inflação, qual que é essa relação agora entre o dólar real com a Selic? Então, por que a Selic aumentar também pode diminuir aí essa subida do dólar? Se a gente for falar assim, a gente tem muitos fatores a serem comentados, porque a Selic impacta diretamente a economia como um todo. Um fator interessante, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma queda na cotação do dólar por conta que a partir do momento que a Selic está mais alta, acaba sendo mais atrativo para o investidor estrangeiro colocar o capital dele aqui dentro do Brasil. Agora você imagina o seguinte, a gente aqui sobe a nossa taxa de juros, enquanto os Estados Unidos abaixa deles. Você vê uma correlação aí que você consegue enxergar que se o investidor trazer o dinheiro para o Brasil, ele vai ganhar mais capital do que se ele deixar o dinheiro lá fora na taxa baixa dos Estados Unidos. Bom. Então, por isso que, no geral, quando a gente tem um aumento na Selic, a gente vai ter também uma baixa no dólar. E não só por isso, é importante também por quê? Porque controla a inflação, aí a gente também vai controlar aí a questão do consumo, o que vai fazer com que a inflação seja mais baixa e a nossa economia seja um pouco mais previsível. Então, olha que legal. Selic alta, a gente tem controle da inflação e controle do dólar. Ou seja, Selic alta significa algo bom. Errado? Aí que tá. A Selic alta é o remédio que prejudica o país, mas não deixa prejudicar tanto quanto essas outras métricas. Então é como se fosse se fosse dar um exemplo muito ruim, seria quase uma quimioterapia. Ou seja, aumentar a Selic é algo muito ruim para o país, porque para a economia como um todo, desestimula a economia, mas ela deve ser feita quando esses dois aqui, por falta de várias questões que o governo não está dando de segurança e tudo mais, começam a crescer demais. Ou seja, sempre quando você identificar agora, você que é mais novo, alta da Selic significa um remédio amargo, ruim, dolorido para a economia de um país, mas necessário porque tem algum problema acontecendo. Bezetacil. Fechou? E aí Mais que entra esse cenário que eu estava falando agora de dominância fiscal, que é o risco que a gente está correndo, que o Meirelles estava falando, Arminio Fraga, ambos ex-presidentes do Banco Central, que é o quê? O governo gastando tanto dinheiro, injetando tanto dinheiro na economia, que só a taxa Selic pode não ser suficiente para conter a inflação. E tem outro impacto da taxa de juros também. Eu comentei sobre isso no meu Instagram, eu fiz uma série de destaques sobre a nossa dívida pública, que é diretamente afetada pela taxa Selic. Então você pode acompanhar lá, @Mateus_Malheiros, mas eu vou trazer aqui sobre o que eu falo. Então, se a gente for ver a composição da nossa dívida pública de aproximadamente 7 trilhões de reais, quase 50% está em LFT. LFT é para o investidor pessoal físico com o mesmo título que o Tesouro Selic, né, que são títulos pós-fixados. Então, isso aí tem impacto muito negativo na nossa economia, porque um aumento de 1% na taxa Selic significa 32 bilhões a mais por ano em despesa só com juros.
em cima da nossa dívida pública, que já acaba criando essa bola de neve com a situação fiscal do Brasil. E por que está sendo emitida tanta dívida pós-fixada? Porque não tem aquele movimento de marcação a mercado e tem mais liquidez para os investidores, que são os financiadores da nossa dívida pública. Maravilha. Agora vamos para as notícias nacionais que envolvem aqui o país, o Brasil, né? A gente já tinha falado uma, agora a gente fala a outra, que é o petróleo supera a soja aí como o maior produto de exportação do Brasil. Então, basicamente, a nossa tríade de commodities que são mais exportadas aqui dentro do Brasil, Ferro, fica soja. sempre o ferro, Você exporta ferro então, Zé? fica o ferro, o petróleo e a soja. Em todos os anos a gente vê quase sempre o soja sendo a principal commodity do Vi Brasil. que você é gaúcho, você fala o soja, então você é gaúcho. Soja, Todo gaúcho é falou soja. soja, já percebeu isso? É o soja? Não é o soja? É o soja. É a soja. A soja. É a soja ou soja? Não, Você é o gaúcho. soja. É o soja. O soja. É gaúcho, eu sabia. Não, viu? Tem que colher o soja. Mas bora, nego, Não, tem uns que falam, bah, não colheu o soja? Ô, Teco. Então vai lá. E a Vai, gente vai cuidador. ver esse ano, agora o petróleo, o nosso ouro negro, superando aí em exportações o soja muito na frente. Agora eu vou ficar Quem que é pensando aquele nisso. soja lá? Eu não gosto desse cara. Eu vou ficar soja. pensando nisso agora. A última vez que isso tinha acontecido também foi em 2011, se eu não tô enganado. Agora eu tô apresentando aqui notícia pra você sem ler, o pai não tem cola nenhuma. Então, que foi superado pelo ferro a última vez e agora pelo petróleo. Inclusive, a soja... É o soja, eu também falo soja. Inclusive o soja, esse ano, teve uma baixa de Meus ouvidos 17% sangram no cada vez que preço. falam soja. E agora, em dezembro, a gente também tem uma expectativa que vai ser um das melhores faturamentos do soja em colheitas, chegando apenas a 1,2 bilhões. Então, dificilmente ele vai voltar ao patamar de ser novamente a commodity mais negociada. É bem possível que esse título fique com o petróleo no ano de 2024, pelo que tudo está se encaminhando, muito também pelos incentivos e pela injeção, pela questão do pré-sal, que estão investindo bastante, que faz com que a gente exporte bastante petróleo aqui no geral. E o petróleo, a gente sabe, né, Mateuzinho, que o nosso petróleo aqui, ele é bom, ele tem pouco enxofre no geral e é um petróleo puro. Tanto é que dizem que o petróleo da Amazônia, que não é o pré-sal, mas dizem que o petróleo da Amazônia, fica aí a curiosidade, chega a ser laranja, que é só botar no carro e andar. O que tu acha disso? Mas aí não dá pra coletar, né? Porque é na Amazônia. Então é só... Fala o que você acha, Ué, mano. se não dá pra coletar, como que eu posso afinar? Usa um termo pra definir isso. Políticas ambientais restritivas. E é o Macron que não tá deixando fazer isso. Aquele vagabundo daquele Macron. Chama no Macron. Chama no Macron. Falando nisso, falando em Macron, a gente teve Eu aí quero ontem- macarrão! Nossa. Essa foi tão ruim, cara. Às vezes eu penso, de verdade, eu acho você uma pedra preciosa, assim, ó, bruta e pura e intocável, assim, ó, de piada ruim, cara. Vamos lá. Agora seguimos com os comentários do vídeo anterior, que é esse quadro novo, acabamos de trazer aqui, que é ler os comentários de quem comentou no vídeo anterior. E essa notícia vem de acordo com o Marcos Prado aqui, ó, porque ele disse: bom dia, sou de Santarém, no Pará, abraço Santarém, sou aluno da UVP e sou consultor de vendas de uma trade. Então Chama. ele trabalha diretamente aí com isso. Temos aqui também, ó, o Eron Cassol, que disse: trabalho como PJ no setor financeiro de uma empresa de alimentos e bebidas em uma casa de festa em São José, Santa Catarina. Nossa, aqui é grande, hein? Pô, eu já morei em São José, fica a São curiosidade. José, Santa Catarina? É, morei. Me 6 fala meses. a Na melhor região coisa de São metropolitana José, de então. Curitiba também praia. tem São José e São José dos Pinhais. Foi rápido, né? É. Provei. Lá tem o negócio Dois Irmãos também. Você lembra? Todo lugar tem dois irmãos. Então vamos lá. Mecânica Dois Irmãos. É. Mecânica Ó, Dois O Irmãos. Red Cam diz: trabalho no setor de TI, como infraestrutura e redes. Então tem isso. A Isabela Mello disse: bom dia, meninos. E o Pedro disse: eu gostei disso. Olha o que ele falou. Estou jovem aprendiz. Atuo como cumim. Como cumim? O que é cumim? Cumim. Quem recolhe as coisas, Cumim. o garçom não recolhe. O cumim. Cumim numa rede de churrascaria top. Nativas, Possuo Gril. 14 ações da Taurus. Barce que me aguarde. Ó. Chama. Me comprou logo da Taurus, cara. Loucura. Então é isso, eu gostei dele. Estou jovem aprendiz, não sou. Boa. E o Edu Neves, Tá louco bom pra dia falar? noturno pra todos. Vai, Malheiros. Fala, Malheiros. Abre. Tem um Abre essa comentário fossa. do André Cor de Roma, que ele falou... Ah, velho, eu coloquei esse comentário aqui, velho. Então vai ratear, né? Então pode ler. Não.
Então o André Costa de Roma falou o seguinte: bom dia, noturno, uma dúvida. Quando vocês estão bêbados, costumam se abraçar e dizer eu te considero pra caramba? O Matheus Malheiro, sim. Nossa, o Malheiro vai falando perto da gente, cara. Ele começa a chegar muito perto, assim, você começa a colocar a mão no peito, assim. Não, de verdade. Ó, na última festa que teve sexta-feira, eu tava muito bêbado, tava muito... O Manuel fumou, cara. Isso foi louco. O Manuel, cara, uma tradição que você não sabe. Cara, que loucura, todo que tem, eu e o Manuel, a gente fuma um charuto. Doido, todo doido. que. E aí ele já percebeu que o Malheiro, quando ele bebe, ele não controla a força dele? Esse menino aqui, ó, viçoso, ele chega assim, ele bota a mão em você, assim, dá um tapão. Porque eu te considero muito, te aperta, assim. Tu não controla a força quando você está bêbado, Malheiros, meu Deus. Ele esquece que ele é fortinho. Que ele... O pai aqui é muito forte. Tem um comentário do @CGCanal351 perguntando o que a gente acha do Tesouro Renda Mais para aposentadoria. Para quem não conhece, o Tesouro Renda Mais é um tesouro IPCA+, só que diferente dos tradicionais que a gente conhece, que você recebe no vencimento, né, o valor que você investiu, que a gente chama de principal, mais juros, ou recebe lá no final só o principal e os juros no decorrer do caminho, o Tesouro Renda Mais ele tem um fluxo de pagamentos diferente. Então, depois de um período de acumulação, você ao longo de 20 anos vai recebendo gradativamente tanto o seu principal quanto seus juros. Ou seja, você vai investindo para receber uma renda passiva durante 20 anos. Por isso que a gente não acha tão interessante você ter esse título. Porque se você se perder um pouquinho na sua organização financeira, você vai consumir tanto o seu principal quanto os juros. Então depois desse período você não vai ter renda, você não vai ter mais patrimônio para bancar aí o seu padrão de vida. Então é melhor você trabalhar com planejamento financeiro, né? Ver, pô, quanto de patrimônio que eu preciso ter para na perpetuidade eu conseguir de forma sustentável ter a minha retirada mensal necessária. E é isso que entra no nosso trabalho também, inclusive de consultoria para quem tem acima de R$500 mil de patrimônio, que a gente faz todo esse planejamento enquanto o melhor caminho para você chegar no seu objetivo. Boa. Tem uma pergunta também, só para fechar aqui, do Thiago Caulins, que ele perguntou aqui. Dúvida cruel. Na definição das proporções da minha carteira de investimentos, defini 30% para exterior. Comecei a carteira há poucos meses e tento buscar sempre me manter nas proporções definidas. Qual dica que vocês dariam para que eu seguisse com a carteira balanceada? Pois tenho receio de continuar comprando ativos internacionais nos PIX e não concentrar um pouco mais em FIIs, por exemplo. Mas ao mesmo tempo tenho receio de deixar desproporcional minha carteira. Ajuda nós, parabéns pelo programa. Então, linkando o que eu estava falando na outra, você tem que entender o seu perfil de risco. Se você está com medo de estar comprando ativos muito esticados no exterior, talvez não seja adequado você se expor, né, ter essa dolarização tão forte, né, nessa sua carteira, porque você está ficando preocupado com o risco desses investimentos. Então, além de você ver a importância da diversificação, você tem que ponderar o seu balanço entre renda fixa e renda variável. E até uma sugestão, por exemplo, para quem está receoso no exterior, você pode investir em bonds, que são títulos de renda fixa lá, ainda mais com essa taxa de juros bem alta que você encontra nos Estados Unidos. Maravilha. José, tem algum comentário aí? Não, por hoje é só meu comentário do meu... Maravilha. Ó, temos mais duas notícias não tão irrelevantes, mas elas são tão irrelevantes que eu nem vou trazer hoje pra cá, a gente vai finalizar, sabe por quê? Eu resumo em 30 segundos. Tá, pode ser porque a gente tem uma reunião às 6 horas, a gente não pode faltar. Títulos do Tesouro Direto pré-fixados batendo 14,75% ao ano e a Nvidia sendo processado por uma lei antitrust, onde? Na China. Então, é meio suspeito, né? China é onde não... O Vai melhor... lá, PCC, Xi Jinping. O China que é o melhor lugar pra se morar, porque não tem nenhuma reclamação. Nunca vi um NPS da China ou da Coreia do Norte. Essa é a questão. Nunca vi reclamação da China. Portanto, Xi Jinping, parabéns aí. Parabéns, pô, sensacional, cara. Muito bom. Inclusive, muito bom. Então, eu vou ser sincero, a gente tem uma reunião agora às 6 horas, a gente não pode faltar. O Edson é sensacional, ele gosta do soco matinal. Ai, meu Deus. Um oceano raso. Vamos lá, então, seguimos... Que porra foi essa, mano? Vamos lá. Recado final, a gente vai ter que acelerar, não tem mais duas notícias. Amanhã a gente vai trazer, inclusive, muito mais notícias, porque hoje a gente se estendeu aqui, a gente tem uma reunião às 6 horas e a gente falou muito da Síria. E aí deu essa puxadinha. Então vai lá, recado final hoje. O José também é profissional, ele gosta de gravar o soco matinal. Nossa, isso rima com tanta coisa que eu queria te ofender. Vamos lá. Pois é, né? Eu queria mandar um abraço para Alexandre Pantoja, campeão, peso mosca brasileiro, ontem defendeu. E eu quero mandar um abraço para meus clientes também. O Cirão Lucena aí que tá assistindo e o Nicolas, que eu sei que também tá vendo agora. Um abraço pro Matheus Viores, dentista de Santa Catarina. Abração, Matheus. Manda. E agora o recado final. Alexandre Pantoja, você é um bom campeão. Ninguém assistiu sua luta ontem só porque você é peso mosca, 56 quilos, você é pequeno, mas porra, você é peso brabo. mosca? Cara. Vai, fala aí. O Alexandre Pantoja... Eu amasso esse cara, não, literalmente. Não, isso eu não tenho amasso. Eu não sei. Aqui é um rolo compressor. Isso aí eu não tenho dúvida, mano.